A paz do Senhor Jesus a todos. Apocalipse capítulo 5. Diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita, daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Como podemos ver no livro de Apocalipse capítulo 5, ele afirma sobre um livro, que esse livro causava, digamos, um certo temor, porque as pessoas não conseguiam olhar para ele e não tinha sido achado ninguém digno de abrir o livro. Então, não tinha sido achado nem na terra, nem debaixo. Olha o que diz o versículo 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então, em vários lugares, ninguém podia olhar ao livro e muito menos abrir. Mas um dos anciãos disse para ele: Fica tranquilo, né? Não chores. No versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Aí o 5. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então havia o quê? Alguém capaz de abrir o livro. Mas o que quer dizer esses 7 selos? Né? Eram 7 selos. E o leão, o cordeiro, né? O leão da tribo de Judá, vai dizer no versículo 6 que tinha 7 chifres, como 7 olhos, que são os Espíritos de Deus. Aqui muitos teólogos vão ter interpretações
e cada um vai ter uma interpretação. Mas pela lógica da coisa, podemos talvez colocar num pensamento que talvez, não é certeza, talvez esses 7 Espíritos de Deus, que Deus é um só, fosse, digamos, o Espírito dele nas 7 igrejas. Porque a carta de Apocalipse era para as 7 igrejas. Então, o Espírito de Deus estava na igreja de Laodiceia, o Espírito de Deus estava na igreja que se reunia em Esmirna e etc. E o livro era para preparar a igreja de Cristo, que estava nessas 7 localidades. Escreve às igrejas da Ásia. E a mensagem não foi escreve para Jerusalém. Escreve para os fiéis que estão em Jerusalém. Não. Escreve para as 7 igrejas da Ásia. Como vimos em Apocalipse capítulo 1. Então pode ser que tenha alguma coisa a ver o Espírito de Deus, os 7 Espíritos para as 7 igrejas. Ou pode ser que não tenha a ver. Sejam só 7 atributos ao Espírito de Deus. Mas é algo que é nessa linha. Provavelmente é ou 7 atributos de Deus, que diz 7 espíritos, tipo o espírito de força, o espírito de sabedoria, o espírito de mansidão, o espírito de amor, mas é um espírito só. Só que são 7 atributos, ou algo vinculado às 7 comunidades na Ásia, que eram as 7 igrejas. E vai dizer que o cordeiro era digno de abrir o livro, e ele venceu. E quem é esse cordeiro? Cristo. Devemos também observar que no livro de Apocalipse ele tem muita simbologia. Porque alguns falam, Jesus é o cordeiro, mas será que quando a pessoa vê Cristo, ela vai ver um animal, na forma de um animal assim? Que nem ele viu? Um cordeiro com 7 chifres? Ou será que ele vai ver como uma pessoa? Então tem coisas que não diz ali. Mas o cordeiro é Cristo, porque ele pagou o preço, ele assumiu a função de um cordeiro. Na lei tinha animais que serviam para expiação de pecado. E Cristo ele veio para levar o pecado da humanidade, para trazer salvação, para várias coisas, ensinar o caminho às pessoas, o caminho da verdade de Deus, como obedecer a Deus, mas ele também veio para passar pela cruz, né? Que até que ele, se eu não me engano, ele diz que, eu não lembro onde está exatamente isso, mas ele fala, para essa hora que eu vim, tipo, foi para isso. E na cruz ele diz, está consumado. Então ele tinha que ir para a cruz. Tem uma parte que ele fala que iria para a cruz, ou iria sofrer, padecer, algo assim. E Pedro diz o quê? Que isso não te suceda. Ele diz, para trás de mim, Satanás. Então Jesus ele tinha que passar certas coisas para a exaltação do Pai. Era a missão dele, salvar o pecador, mediante a cruz, mediante a tortura, mediante a morte de cruz. Mas esse cordeiro, que é Cristo, ele foi digno de abrir o livro. Os selos, tinha 7 selos o livro. E a gente vê que existe uma adoração ali. E existe também um ponto a ser observado no texto, que é importante escatologicamente, até para um posicionamento do cristão. Olha o que diz o versículo 9 e 10. E entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Então, aqueles escolhidos na qual Cristo comprou, que aceitaram Cristo como seu Senhor e Salvador, que obedecem a Cristo, tem uma promessa bíblica no versículo 10 aí. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra.
Infelizmente, muitas pessoas têm professado que o maligno é quem vai reinar. Muitos têm dito, está na Bíblia, o anticristo, a besta, o falso profeta. Mas a Bíblia fala para quem? Aponta alguma época, não aponta? Porque aqui o texto é claro. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então eles vão reinar sobre a terra. E muitos têm pregado ao contrário isso, têm dito, não, eles não vão reinar, eles serão perseguidos, terão vida de Deus, mas serão perseguidos, não vão reinar, mas vão ser perseguidos, tribulados, e o mal vai reinar. Aí quando Cristo vir, aí sim que eles vão reinar. É isso que tem ensinado. É isso o que tem ensinado. Mas quando nós vamos para Mateus, capítulo 16, versículo 28, olha o que diz aí o texto. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, Jesus disse isso quando estava em carne, naquela época. Em verdade vos digo que alguns ele não precisava dizer em verdade, porque o que ele diz já é verdade, ele não mente. Mas ele enfatiza, em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então alguns não iriam morrer antes de ver ele vindo, reinando em glória, que ele não vem no reino perdendo, ele vem reinando em glória. Então, tem certas colocações que algumas pessoas colocam e tem que ser analisado. Será que realmente é a verdade o que estão ensinando aí? Aqui no estudo, para a glória de Deus, nós não torcemos, nós vamos para o que o texto é. Nós vamos para o que o texto é. Aquela parte que eu disse com relação aos espíritos de Deus, os sete seus espíritos da igreja, como eu falei, é uma ideia. Não é que está escrito que seja, mas é uma ideia, porque era 7 igrejas, 7 espíritos, é algo a se pensar. Porque o Espírito de Deus, numa congregação que ficava numa cidade, o Espírito de Deus, o outro, então era 7, que era 7 comunidades. E a carta era para as 7. Então tem um fundamento. Mas mesmo assim, eu não estou afirmando 100% é isso. Mas é algo a se pensar e caminha para isso, pelo que a gente vê no texto. E se não foi isso, a outra possibilidade seria o quê? Os atributos de Deus. O espírito de sabedoria, o espírito de força, o espírito de amor, o espírito de paz. Poderia ser. Mas está em aberto. Mas há algumas coisas que são abordadas aqui, tá como o texto diz, que havia uma adoração, que havia um digno de abrir o selo, e que alguns comprados, e para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então eles iriam reinar. Estão pregando que não vão reinar, que quem vai reinar é o diabo. É o que pregam, é o que dizem. E o povo não fica com medo, não se converte. É um evangelho que não produz arrependimento nas pessoas, não produz medo e nem temor ao Senhor. Então é como se fosse para botar medo, mas não leva o povo ao arrependimento e nem estimula isso. Então, temos que analisar algumas questões. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, ou seja, servos do Altíssimo. E reinarão sobre a terra. E reinarão sobre a terra. Olha só, e reinarão sobre a terra. Não é só no céu, é na terra. Então, se tem que reinar na terra, nós temos que ver a glória de Deus, nós temos que ver o reino de Deus avançando, né? E Jesus, ele tinha recebido todo o poder. Olha o que diz no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo Mateus, capítulo Mateus,
a morte, crucificação. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha só, toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade foi dada no céu e na terra a Jesus. Muitos não estão entendendo isso. Não usam dessa autoridade. E porque não usam dessa autoridade, o mal acaba aqui avançando em alguns casos. Olha o que diz aí Marcos, antes dele ir para o céu, mas depois de ressuscitado. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então é o reino de Deus avançando. Aí muitos não têm se posicionado por quê? Porque eles pensam, não, mas o mundo jaz do maligno. Cristo vai reinar, ele ainda não reina, ele vai reinar. Então muitos estão com essa visão, com uma visão fechada. Estão professando que Cristo não reina, mas que ele reinará. E quando você diz que Jesus ele já reina, alguém fala, não pode, ó, o mundo está cheio de coisa errada. Como é que pode isso? Aí você explica, da mesma forma como ele levou as doenças e tem um monte de doente. É uma questão de entendimento. Infelizmente, tem pessoas que não são guiadas pelo Espírito Santo e não têm costume de ler Bíblia, não se aprofunda e querem opinar. Só que às vezes essas opiniões induzem muitos outros à incredulidade e ao não posicionamento em Cristo. Isso é prejudicial para o conjunto todo. Mas, como diz em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo... Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então o povo de Deus ele vai reinar para a glória de Deus. Que Deus repreenda todo mal em nome do Senhor Jesus, e que Deus te guarde e te abençoe. A paz do Senhor.